Olá pessoal, tudo bem? Dr. Walter Filho aqui e hoje eu vou dar continuidade àquele vídeo em que eu estava falando sobre AVC, certo? Se você não viu o vídeo, eu sugiro que você veja para que as informações aí fiquem bem completas para você, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é que deve ser feito, né, depois que o paciente teve o AVC, certo? Então, lembrando aquilo que eu tinha falado no outro vídeo. O AVC ela é uma interrupção de sangue, de fluxo de sangue para uma região do cérebro de forma súbita, ou seja, de uma hora para outra. Então você deve imaginar que isso é uma coisa grave e realmente é. O AVC ele é uma urgência médica. Então, se você tem um paciente que tem suspeita de AVC, se você tem um paciente, um familiar, um conhecido, enfim, se você suspeitou de AVC, o serviço médico de urgência deve ser acionado imediatamente. Não deve ser esperado nem um minuto a mais. Se você suspeitou, eu acho que eu estou com AVC, eu acho que fulano está com AVC, tem que chamar o serviço médico de urgência. O prognóstico, ou seja, o quão bem aquele paciente ficará depois do AVC vai depender de quão rápido ele vai chegar no serviço médico de urgência, certo? Então, assim, suspeitou de AVC, liga para o SAMU, liga para outro serviço médico aí de urgência que você tenha disponível, mas o que importa tem que chamar um serviço médico de urgência, ok? Quando o paciente chega no hospital, aí realmente não vai ser mais vocês que vão fazer isso, mas enfim, quando o paciente chega no hospital, o que é que ele vai fazer, né? Quais vão ser as prioridades para aquele paciente? O paciente vai ter três coisas que ele vai precisar, né, fazer. Primeira coisa, ele vai ser avaliado se é preciso e se é possível fazer algum tipo de tratamento na fase aguda, ou seja, ele naquelas primeiras horas depois do AVC, que melhorem as chances de o paciente não morrer e não ficar com sequelas. Essas são os dois principais objetivos do tratamento com AVC, né? O paciente ficar sem sequelas e não morrer, obviamente, ok? Então, assim, isso daí vai depender do tipo do AVC, vai depender da extensão do AVC, vai depender da duração do AVC. Então, assim, se você demorar muito para levar o paciente para o hospital, quando chega lá, pode ser que eles não tenham mais a possibilidade de fazer o tratamento que vai aumentar as chances de ele se recuperar. Então, daí a importância de você levar, né, o paciente o quanto antes para o hospital. Ok? A segunda coisa, né, que a equipe médica, né, a equipe de profissionais vai ficar atento é tentar identificar o motivo pelo qual o paciente teve o AVC. Isso é importante porque, identificando a causa, se for possível isso, a gente trata a causa para que o paciente não tenha novos AVCs. Então, o paciente, né, nos primeiros dias ele faz alguns exames para tentar identificar por qual motivo ele teve aquele AVC, certo? E a terceira coisa, o paciente ele deve, o mais breve possível, começar reabilitação. O que é reabilitação, Dr. Walter? Fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, dependendo de quais sejam os sintomas que o paciente teve. Obviamente que nem todo mundo vai precisar de tudo isso. Alguns pacientes vão precisar só de alguns pacientes vão precisar de 2 deles, alguns pacientes vão precisar de tudo. Mas o que importa nos primeiros momentos depois do AVC, o paciente precisa começar a reabilitação. Nos primeiros dias depois do AVC, ele precisa começar a reabilitação. Ok? Então, esses são as principais coisas que no hospital devem ser feitas, né, para o paciente que teve um AVC. Depois que ele recebe alta, né, depois que o paciente recebe alta, o que é preciso fazer, o que é preciso estar atento, tá?
a equipe, né, que vai ficar acompanhando esse paciente precisa consolidar aquilo que, né, já tinha sido, ou que idealmente deve ter sido iniciado no hospital. Então, o paciente ele deve ser novamente, né, encaminhado para a reabilitação, fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional. Ele deve ser estimulado a mudar o estilo de vida, alimentação, atividade física, adequação de sono, enfim, entre outras coisas, para evitar que ele tenha novos AVCs. E isso daí, né, é a principal coisa depois que o paciente teve um AVC. Lembrando que o AVC, quando ele se estabelece, tá, ele deixa, né, uma área do cérebro como que fosse uma cicatriz, que não se recupera mais. O paciente que é, digamos assim, submetido a tratamento ideal, logo nos primeiros momentos, ele vai ter essa área menor, essa área de cicatriz, digamos assim, menor do que o paciente que não foi submetido a um tratamento adequado, e consequentemente ele vai ter mais chances de ficar bem depois, né, de alguns meses após o evento, ok? E na fase tardia, Dr. Walter, ou seja, depois de alguns meses, alguns anos após o AVC, como é que deve ser esse acompanhamento? A reabilitação ela começa a ter cada vez um papel menos resolutivo. O que é que significa isso? Quanto mais tempo demora para o paciente iniciar fisioterapia, iniciar fonoterapia, iniciar a reabilitação dele, menores são as chances de, uma vez iniciados, aquilo dali tem um efeito. Então, por exemplo, o paciente ele estava com uma dificuldade de mexer o lado esquerdo do corpo. O que é que vai acontecer? Se ele demorar muito para começar a fisioterapia, quando ele começar depois de muito tempo, pode ser que aquilo dali não tenha mais tanto efeito quanto se ele tivesse começado logo no início, tá? Então, daí de novo a importância de, nos primeiros momentos do AVC, você procurar um serviço médico de emergência. Além disso, né, depois de alguns meses e anos, o paciente ele pode começar a desenvolver algumas complicações tardias do AVC, dores intensas, perda de memória, alterações do humor, alterações de sono, são todas condições que podem surgir quando o paciente, né, tem o AVC. Isso pode se manifestar já desde os primeiros dias, mas fica mais evidente, né, à medida que o tempo vai passando, porque o paciente ele pode, por exemplo, se recuperar, né, daquelas primeiras sequelas, e aí o que fica, né, são esses outros sintomas. Então é importante que se alguma coisa, né, mudar no quadro do paciente, alteração de sono, de humor, de memória, e ele teve um AVC, é importante você procurar um médico para investigar isso daí, se tem, né, alguma relação com o AVC que o paciente teve. Ok? Então, como deu para perceber, o que vai fazer diferença no paciente com um AVC são os primeiros momentos, ou seja, aquelas primeiras horas e dias logo depois que o paciente teve um AVC. Daí a importância de suspeitou de AVC, tem que acionar, tem que procurar um serviço médico de urgência o quanto antes. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, curtam e compartilhem. E se você, né, teve, né, um paciente, um acompanhante, um familiar, um conhecido, enfim, que teve um AVC, quiser tirar mais dúvidas, quiser uma coisa mais individualizada, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de ajudar você, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.